Ok. Tá. Bom dia aos estudantes da pós-graduação da FACED. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Hipácia. Bom dia, Lia. E os demais mestrandos e doutorandos que participam dessa disciplina. Aqui nesse trabalho de hoje, nós vamos apresentar diversas pontuações temáticas no sentido mais delimitado em relação a cada núcleo temático. O título geral que eu coloquei aqui é o seguinte: reflexões pontuais e esparsas sobre o conceito de real traumático, de pulsão de morte, de castração simbólica, de variações do objeto A lacaniano, de fantasia, de grande outro, do sujeito cartesiano e o sujeito no capitalismo contemporâneo. Portanto, são diversos núcleos temáticos que são articulados nessa exposição de hoje. Conforme Zizek, há uma lacuna entre a pulsão de morte como tendência transcendental e algum tipo de acidente contingente que, por fatalidade trágica, me mata. O suicídio é uma tentativa desesperada, mas fracassada, de unir as duas dimensões. Ou seja, a dimensão transcendental da pulsão de morte e a dimensão de um acidente contingente que acontece como fatalidades na vida das pessoas. O nome que Lacan dá ao interior transcendental, que encontra ressonância na intromissão traumática externa, é separação. Ou seja, antes de qualquer perda traumática empírica de parte do sujeito, está inscrita nele a separação transcendental, constitutiva da própria dimensão da subjetividade, em seus múltiplos disfarces, desde o trauma do nascimento até o recalque primário do sujeito, ou até a castração simbólica. Sua forma geral é a da separação do objeto parcial, que sobrevive como espectro da lamela não morta. A lamela é um conceito que o Lacan criou para se referir a aspectos da vida humana em que a vida no próprio corpo e na própria transcendência da subjetividade vai além da própria vida biológica. A propósito, cabe observar que a noção de lamela é utilizada por Lacan para ressituar o mito do objeto perdido do corpo, alguma coisa que se perde quando se vem ao mundo. Exemplo, a placenta. A placenta é a imagem mais primitiva que se tem dessa coisa perdida, pedaço que perdemos ao vir ao mundo, e que é do filho e da mãe, e ao mesmo tempo nem de um e nem de outro. No seminário 11, o seminário 11 de Lacan, cujo núcleo temático geral são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, quer dizer, nesse livro 11, Lacan trata dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que para ele são os seguintes: 1, o inconsciente; 2, a repetição; 3, a transferência; e 4, a pulsão. Ou seja, para Lacan, esses 4 conceitos são os conceitos mais decisivos e fundamentais da psicanálise: inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Aliás, ele trata desse livro 11
após tratar no livro 10 a temática da angústia, sobre a qual também vamos fazer algumas considerações nesse texto. Um pedaço de corpo fora do corpo que guarda em si a ideia de uma complementação. Com isso, Lacan estabelece o estatuto complexo do objeto da angústia, que é a núcleo temático do livro 10 de Lacan. A propósito, com o mito da lamela, Lacan estabelece que o objeto A tem, portanto, uma face de incidência real, cuja aproximação é sinalizada pela angústia, momento em que, em lugar da falta do falo, aparece o objeto A como aquilo que completa a falta no outro. Há aí, portanto, um deslizamento do falo em direção ao objeto A. E o objeto A, quando muito próximo, diretamente exposto ao sujeito, ele se torna um objeto extremamente traumático, de modo que só quando não exposto de modo explícito e com proximidade ao sujeito, ele se torna objeto fálico, ou seja, objeto do desejo. Quer dizer, para o objeto A se tornar um objeto fálico, objeto de desejo, ele precisa ter um distanciamento do sujeito. Quando esse objeto se aproxima demasiadamente do sujeito, temos o pavor, o terror, o sentimento de vazio, sentimento de apagamento da subjetividade, um sentimento que é bastante doloroso e traumático, porque, nesse caso, existe uma aproximação muito grande do objeto A, do sujeito, o que o torna um objeto extremamente traumático. E não o torna, nesse caso da angústia, em objeto fálico, que seja objeto do desejo. Portanto, a castração, de acordo com a lógica lacaniana, não é apenas um horizonte de ameaça sempre por vir, mas algo que acontece sempre já no dia a dia. Ou seja, além de estar sob a ameaça da separação, o sujeito já é o próprio efeito da separação, ou seja, da substância que agora aparece como coisa traumática espectral. Além disso, na medida em que o encontro traumático gera angústia, devemos lembrar que, para Lacan, na angústia o sujeito está exposto exatamente à perda da própria perda. Ou seja, a angústia não é a angústia da separação do objeto, mas a angústia do objeto causa de desejo que se aproxima demais do sujeito. É por isso que o trauma pertence ao domínio da estranheza, na ambiguidade fundamental do termo. O que torna estranho o estranhado é a sua própria proximidade, o fato de ser a ascensão, a visibilidade de algo assustador que está demasiado perto de nós. O colapso psicótico é uma noção, uma expressão da perda da própria perda, ou uma espécie de intromissão do real traumático como separação da própria separação. Enfim, o que falta na psicose é, em última análise, a própria perda, a lacuna da castração simbólica, ou seja, do real da castração, que me separa de minha identidade simbólica, enfim, da dimensão virtual do grande outro. Grande outro que é um outro termo de Lacan, que já nós falamos em aulas anteriores. Esse conceito de grande outro, para Lacan, representa justamente uma
uma compreensão inconsciente, um entendimento inconsciente, que na realidade é inconsistente, mas que funciona com muita eficiência na castração do sujeito e no entrilhamento do sujeito dentro da rede simbólica. O grande outro seria a grande mãe para sempre perdida, perfeita, que deu toda a cobertura de segurança para o pequeno outro recém-nascido, etc., mas que agora funciona muito mais como uma fantasia, como uma noção expressa nesse conceito virtual de grande outro. Né? Esse grande outro também pode ser a cultura. O grande outro são as normas da sociedade. Normas essas que podem ser até arbitrárias, dependendo da forma de governo. Se for uma ditadura, pessoas injustamente podem ser enquadradas arbitrariamente por leis fabricadas por lideranças governamentais opressoras, torturadoras, arbitrárias, tirânicas, mas que muitas vezes até o próprio povo as elegeu. Né? Então, nessas condições, o grande outro ele se torna um grande outro mais traumático ainda, né? Porque ele não respeita leis legítimas, leis consentidas, leis entendidas, não respeita a própria máscara. O próprio governante não usa a máscara da personalidade e atua de forma criminosa, de forma agressiva e de forma terrivelmente arbitrária em direção a um povo que está sob um regime de coerção tirânica extrema. Consequentemente, é aí quando Lacan insiste nessa dimensão virtual do grande outro, que no verdadeiro trauma do registro do real, não é que falte ao sujeito o seu suplemento objetivo, mas é o próprio sujeito que se torna ausente, desintegrando-se, ocorrendo uma afane-se do sujeito. E essa desintegração do sujeito é causada pela proximidade excessiva e psicótica do objeto A. O objeto A, como nós já vimos em aulas anteriores, é um objeto muito mais rituais, sacrais e, ao mesmo tempo, traumáticas. Quer dizer, o objeto A é aquele duplo de qualquer objeto parcial, de qualquer coisa comum, que desperta o desejo. Que desperta o desejo quando esse objeto A é transformado em objeto fálico. É a cobertura fálica dos objetos do desejo, que são direcionados a objetos comuns, parciais da realidade. Impõe-se, assim, uma plasticidade destrutiva em que a forma subjetiva assumida pela própria destruição do eu é a forma direta e traumática da pulsão de morte, sem ancoragem na castração simbólica. Na própria configuração do sujeito autista pós-traumático, como no caso do judeu dos campos de concentração, ou muçulmano sobrevivente, que fica encarregado justamente de incinerar, de ajudar a eliminar o concentrado nos campos de concentração, mas que depois ele mesmo também é eliminado. Então ele é um sujeito sobrevivente que não tem poder de decisão, mas é um objeto do próprio terror. Na própria configuração do sujeito autista pós-traumático, por exemplo,
exprime-se o nível zero do sujeito da pulsão de morte, ou seja, exprime-se a dimensão filosófica desse novo sujeito autista. Em outras palavras, nessa dimensão tratamos do nível zero da subjetividade com a conversão formal da pura exterioridade do real, sem significado, sua pura intromissão destrutiva na pura interioridade do sujeito autista separado da realidade externa, desengajado, reduzido a um núcleo persistente e privado de toda a substância, de toda a substancialidade. Nesses termos, é como se apenas um choque externo brutal pudesse dar origem à interioridade pura do sujeito, do vácuo que não pode ser identificado com nenhum conteúdo positivo determinado. Segundo Zizek, o sujeito autista pós-traumático é a prova viva de que não podemos identificar o sujeito às histórias que ele conta a si mesmo sobre si mesmo, ou seja, a tessitura simbólica de narração de sua vida. Pois quando subtraímos tudo isso, algo, como uma forma de nada, permanece e esse algo é o sujeito puro da pulsão de morte. O sujeito lacaniano, como sujeito barrado, cindido, clivado, dividido, submetido a uma báscula e, portanto, portanto, uma reação ao real traumático. Quer dizer, é o sujeito barrado, cindido, clivado, dividido entre o eu consciente e o sujeito do inconsciente. E, portanto, uma reação ao real traumático. O sujeito barrado é uma reação ao real traumático, uma defesa contra esse real traumático. Explicitando melhor, o sujeito barrado e dividido é uma reação ao real da intromissão brutal, sem significado, e ao mesmo tempo uma reação do real, isto é, uma reação que surge quando a integração simbólica da intromissão traumática falha, chega a seu ponto de impossibilidade. Como tal, o sujeito, em seu aspecto mais elementar, está realmente além do inconsciente. Assim, o sujeito, sob este prisma, é um sujeito vazio como partícula do real. Ou seja, trata-se nele da presença de uma forma vazia privada, até mesmo das formações inconscientes que englobam uma variedade de investimentos libidinais, da economia da libido. Mas, mesmo assim, a noção freudiana de que uma intromissão violenta do real só é traumática na medida em que um trauma anterior ressoa nela, não pode ser desconsiderada. Nesse caso, o trauma anterior é o do nascimento da própria subjetividade, imbricada com o próprio Urverdrängung, o recalque primário. Enfim, o sujeito barrado, como explica Lacan, surge quando um indivíduo vivo é privado de seu conteúdo substancial. Esse trauma constitutivo se repete em qualquer experiência traumática atual do sujeito. O próprio Urverdrängung é muito mais uma instância virtualística, porque no sentido cronológico, histórico-cronológico, ele não aconteceu de forma datada. Ele é justamente a configuração interior do inconsciente, é a configuração interior no inconsciente de uma instância que é vista de forma retroativa. Quer dizer, o Urverdrängung ele pode ser constituído, ele é descoberto, ele é ativado justamente quando acontece um trauma na vida do sujeito relacionado ao mundo exterior, que impacta sobre o inconsciente, traumaticamente sobre o sujeito, portanto. E ali é que retroativamente se impõe o Urverdrängung, o recalque primário. Enfim, o sujeito barrado,
Como explica Lacan, surge quando um indivíduo vivo é privado do seu conteúdo substancial. Esse trauma constitutivo se repete em qualquer experiência traumática atual. É também isso que Lacan visa quando afirma que o sujeito freudiano nada mais é do que o cogito cartesiano. Ou seja, o cogito não é uma abstração direta da realidade dos indivíduos vivos, reais, com sua riqueza de propriedades, emoções, capacidades e relações. Ao contrário, ele também é e ele integra essa riqueza da personalidade, que funciona como a imaginária matéria-prima do eu, como explica Lacan. Mas, sob outro ângulo, o cogito é uma abstração muito real, uma abstração que funciona como atitude subjetiva concreta. O sujeito pós-traumático, por sua vez, é o sujeito reduzido. O sujeito pós-traumático, por sua vez, é o sujeito reduzido Desculpe aqui uma pequena interrupção, porque eu tive que atender aí a vinda da empregada aqui na casa. Então, isso provocou uma pequena interrupção. Ao contrário, o sujeito também e ele integra essa riqueza da personalidade, que funciona como a imaginária matéria-prima do eu, como explica Lacan. Mas, sob outro ângulo, o cogito é uma abstração muito real, uma abstração que funciona como uma atitude subjetiva concreta. O sujeito pós-traumático, por sua vez, é o sujeito reduzido a uma forma de subjetividade vazia e sem substância. Enquanto tal, ele é a realização histórica do cogito. Aqui devemos recordar que, para Descartes, o cogito é o ponto zero da superposição de pensar e ser, no qual o sujeito, de certo modo, nem pois está privado de todo o conteúdo substancial positivo, nem pensa, pois, sem pensamento, se reduz à tautologia vazia do pensar que pensa. Sob esse prisma, o sujeito também funciona como sujeito evanescente, como negatividade radical, que em última instância resiste e não se adequa plenamente a qualquer conteúdo positivo. Nessa perspectiva, o sujeito pós-traumático tem uma afinidade eletiva com o próximo enquanto coisa, ou seja, com o abismo vácuo do outro, além de toda empatia e identificação. Assim, o que torna tão insuportável e traumático o confronto com o sujeito pós-traumático, por um lado, é o fato de que nele nós, de certo modo, nos confrontamos com um próximo privado da roupagem de próximo. Por outro lado, entretanto, o próximo enquanto coisa não é simplesmente o código cartesiano, e nem mesmo sua realidade expressa na forma de sujeito pós-traumático. Ou seja, enquanto o próximo representa o abismo do desejo do outro, o enigma do Chevoi, né, o que queres de mim, né, que o sujeito normal, né, faz para o grande outro ou para o pequeno outro. O que você quer de mim? O sujeito pós-traumático é privado dessa profundidade enigmática, dessa pergunta, pois ele é plano por não ter nem profundidade e nem densidade impenetrável. Aqui o que se repete é o próprio gesto de apagar todo o conteúdo substancial. Enfim, quando um sujeito humano é submetido a uma intromissão traumática intensa, o resultado é a forma vazia do sujeito morto-vivo, a forma pura da subjetividade.
o nível zero do sujeito como uma casa vazia atravessada pela traumaticidade, em que não há ninguém. Para explicar de outro modo, pode-se dizer que o sujeito é o caso supremo de que Freud descreveu como a experiência da castração feminina, que fundamenta o fetichismo. A experiência de não encontrar nada onde esperávamos ver algo, ou seja, o pênis. O surgimento de sujeitos indiferentes que sobreviveram à sua própria morte, muito bem representados no sujeito autista e no Muselmann. Se trata do sujeito autista pós-traumático. E no Muselmann, está também diretamente relacionado com uma característica do capitalismo global de hoje, descrita de maneira primorosa pelas suas práticas de choque traumático. Ou seja, o capitalismo contemporâneo se caracteriza por processo de cercamento, de controle, de marginalização social e de proletarização traumática sui generis daqueles que são excluídos de seu próprio conteúdo positivo de integração social. Neoliberalismo, leis de exceção, lawfare, populismo nazifascista, tudo isso, né, faz parte dessa nova configuração do capitalismo. A propósito do capitalismo em sua crise estrutural profunda. A propósito, para Zizek, configuram-se na atualidade três figuras do sujeito cartesiano. A primeira figura, que corresponde ao cercamento da natureza externa, é talvez inesperadamente a noção de proletário de Marx. É a noção de proletário de Marx. O trabalhador explorado, cujo produto é tomado dele, reduzindo-o a uma subjetividade sem substância, ao vazio da pura potencialidade subjetiva, cuja realização no processo de trabalho se iguala à sua desrealização. A segunda figura do sujeito cartesiano do sujeito cartesiano, que corresponde ao cercamento da segunda natureza simbólica, é a do sujeito totalmente mediatizado, totalmente mergulhado na realidade virtual do mundo da mídia, do discurso midiático, das redes alienantes. Embora ele pense realmente que está em contato direto com a realidade, sua relação com a realidade é sustentada por uma complexa maquinaria digital e imagética. Quando um nerd descobrir que sua realidade cotidiana é, em última instância, controlada e manipulada pelos proprietários das grandes plataformas digitais, ou seja, das empresas controladoras das redes de internet, sua posição se torna semelhante à da vítima do gênio maligno de Descartes. Vítima do gênio maligno de Descartes. Ou seja, nesse mundo virtualístico e cheio de exposições diretas, sem as mediações simbólicas, sem a devida mediação da castração simbólica, produz-se novas figuras, inclusive de forma mais acelerada em termos de sexualidade, inclusive de identificação sexual. Temos os transexuais. Prolifera não apenas o aspecto de outras formas diferentes do estado comum homem e mulher, no sentido clássico, tradicional, conservador,
mas surgem novas configurações, justamente porque as próprias formas de castração simbólica que estão estruturadas no inconsciente, elas mesmas se desfazem e se desconstituem pela presença cada vez mais frágil do pai, do nome do pai, na relação entre essa tríade pai, mãe e filho. Quando um nerd, a terceira figura que corresponde ao cercamento de nossa natureza interior é o sujeito pós-traumático. Se quisermos ter uma ideia do cogito em seus aspectos mais puros, de seu grau zero, temos de dar uma olhada nos sujeitos cuja subjetividade, cuja estrutura neuronal psíquica foi explodida por espetáculos de tortura extremamente dolorosos e perturbadores, como, por exemplo, os neo-muçulmanos de Guantánamo, ou os próprios muçulmanos dos campos de concentração nazista, e tantos campos de concentração e de tortura que acontecem nos porões escondidos da nossa realidade, que nós nem sabemos o que acontece em muitas prisões, etc. Segundo Zizek, quanto à noção de inconsciente freudiano, cabe, antes de tudo, levar em conta que, para a psicanálise freudiano-lacaniana, o encontro com o real traumático externo, na forma de choques externos, ou de encontros ou intromissões inesperadas e brutais, deve seu impacto propriamente traumático à maneira como atinge a realidade psíquica traumática pré-existente. Para Freud e Lacan, todo trauma externo é suprassumido ou interiorizado e seu impacto se deve à maneira como o real pré-existente da realidade psíquica é despertado por intermédio do trauma. Hoje, contudo, nossa própria realidade sociopolítica impõe versões múltiplas das intromissões externas, traumas que são apenas interrupções brutais e sem sentido, que destroem a textura simbólica da identidade do sujeito. Há, em primeiro lugar, a violência física brutal, ataques múltiplos com bombas, como acontecem quase todos os dias na Síria, no Iraque, no Paquistão e no Afeganistão, os bombardeios de choque e pavor dos Estados Unidos contra a Síria e Iraque, as agressões de Israel ao povo palestino, a guerra civil fratricida na Síria, o 11 de setembro dos Estados Unidos, a guerra sem fim em países já destruídos pela guerra, como o Sudão e o Congo. E poderíamos falar de manifestações mais contemporâneas, mais atuais, pelas quais governantes se distinguem por anunciar e ressaltar a ideia das armas de fogo como um modelo de governo, propagação de armas de fogo, da explosão, da violência, da bomba, etc., como um deboche em relação à rede simbólica, mesmo que alienante, do mundo daqueles que que seriam, dentro da concepção liberal, os cidadãos. Mas que cidadãos são esses, submetidos a tanta barbárie? Além disso, em segundo lugar, a destruição irracional sem sentido da base material de nossa realidade interior. Tumores cerebrais, mal de Alzheimer, lesões no cérebro, etc., que podem mudar totalmente e até destruir a personalidade do doente. Há, por fim, os efeitos destrutivos da violência sociossimbólica, como a exclusão e a perseguição social, a fome e a miséria, o desemprego crônico, o subemprego fragmentado e degradado,
que é cada vez maior no contexto do capitalismo atual, além do desemprego estrutural. Devemos observar, segundo Zizek, que essa tríade reflete três áreas comuns: a natureza externa, a natureza interna e a substância simbólica. É claro que a maioria dessas formas de violência é conhecida há séculos, algumas desde a pré-história da humanidade. A novidade é que, como vivemos uma época religiosa, fundamentalista, assentada sobre o próprio trauma articulado com a crença em um Deus traumático, por outro lado, também vivemos de uma forma esquizofrênica, com uma época pós-religiosa desencantada. Elas são hoje vividas de modo muito mais direto, como intromissão sem sentido do real traumático, e por essa mesma razão, embora de natureza totalmente diferente, parecem pertencer à mesma série e produzir o mesmo efeito. Segundo Zizek, para Freud, se a violência externa for forte demais, nós saímos do domínio psíquico propriamente dito. A escolha é ou o choque é reintegrado à estrutura libidinal e psíquica pré-existente, ou ele destrói a psique e não resta mais nada, de acordo com Freud. Mas o que Freud não consegue enxergar é que a vítima, por assim dizer, sobrevive à própria morte. Todas as formas de encontros traumáticos, independentemente de sua natureza específica, social, natural, biológica, simbólica, levam ao mesmo resultado. Surge um novo sujeito que sobrevive à própria morte, ou seja, que sobrevive ao apagamento de sua identidade simbólica. Não há continuidade entre esse novo sujeito pós-traumático, a vítima de Alzheimer ou de outras lesões cerebrais, por exemplo, e a sua antiga identidade. Depois do choque, surge literalmente um novo sujeito. Suas características são conhecidas com base em inúmeras descrições. A ausência de envolvimento emocional, profunda indiferença e desapego. Trata-se de um sujeito que não está mais no mundo, no sentido heideggeriano de uma existência encarnada e engajada. Esse sujeito vive a morte como uma forma de vida. Sua vida é a pulsão de morte encarnada, uma vida privada de envolvimento libidinal, de envolvimento desejoso. Na medida em que a violência dos eventos traumatizantes consiste na maneira como eles isolam o sujeito de sua reserva de memória, o discurso desses pacientes não tem nenhum significado revelador. Sua doença não é uma espécie de verdade com relação à história passada do sujeito. Nessa falta de sentido, os conflitos sociais são privados da dialética da luta política propriamente dita e tornam-se tão anônimos e horrendos quanto as catástrofes naturais. Portanto, tratamos aqui de uma mistura heterogênea de natureza e política, enquanto real traumático, em que a política se cancela como tal e assume a aparência de natureza, com sua face catastrófica, e a natureza desaparece para assumir a máscara da política. O capitalismo global gera, então, em sua perspectiva mais perversa, uma nova forma de doença, indiferente às distinções mais elementares, como aquela entre natureza e cultura. A sexualidade freudiana não designa apenas um conteúdo restrito de práticas sexuais, mas essa mesma estrutura formal da relação entre exterior e interior, entre o incidente-acidente exterior e sua Aufhebung, integração no processo libidinal interno que ele provoca. Sexualidade é o nome dessa passagem da contingência para a necessidade, da Ereignis para a Erlebnis. A Ereignis significa acontecimento, a Erlebnis, vivência. Então, é a passagem da contingência para a necessidade, do acontecimento para a vivência. Ou seja, é por meio da integração num arcabouço
pré-existente de realidade psíquica que o acidente externo é libidinizado. O mediador entre os dois é a fantasia. Em outras palavras, parece-me citar o acidente externo, o puro choque, tem que tocar a minha fantasia, meu arcabouço fantasmático pré-existente, e repercutir nele. A fantasia estabelece a sutura entre o exterior e o interior. A atividade da fantasia inconscientemente e primordialmente reprimida, quer dizer, a atividade da fantasia é inconscientemente e primordialmente reprimida. Se dá num inconsciente radical não subjetivável, ou seja, a atividade da fantasia é, como tal, estritamente psíquica, irredutível e autônoma em relação à atividade do cérebro. Ela é o exterior do próprio interior psíquico. Seu nível é o de extimidade, ou seja, do exterior do interior. Quer dizer, é um termo criado por Lacan, extimo. É um termo criado por Lacan em oposição a íntimo. Mas o extimo é o exterior do interior. Ele se relaciona, ele não é totalmente externo. Ele é, em grande medida, o exterior do interior. Para Lacan, não importa quanto me aproximo do objeto do desejo, sua causa continua sempre distante e fugidia. Também a solução freudiana para a antinomia entre a aproximação à fuga do sujeito em relação a seu objeto de desejo e a velocidade constante e a distância dele da causa-objeto de desejo reside no espaço curvo do desejo. Às vezes, o caminho mais curto para realizar um desejo é contornar sua meta-objeto, passar ao largo dela, adiar até mesmo ad infinitum o encontro com ela. O que Lacan chama de objeto pequeno a é o agente dessa curva, o X impenetrável por causa do qual, quando nos confrontamos com o objeto de nosso desejo, obtemos mais satisfação dançando em torno dele de forma pulsional do que indo diretamente para ele. E o que acontece no caso de um objeto pós-traumático é a destruição do objeto A. E é por isso que esse sujeito é privado da existência engajada e reduzido à vegetação indiferente. A distinção fundamental de Lacan entre prazer, Lust em alemão, plaisir em francês, a distinção fundamental de Lacan entre prazer, Lust, plaisir e gozo, Genießen em alemão, jouissance em francês, gozo no português, é que o que está além do princípio do prazer é o próprio gozo, é a pulsão como tal. O paradoxo básico da jouissance do gozo é o fato de que ela é ao mesmo tempo impossível e inevitável. Nunca é totalmente atingida, sempre falta algo, mas ao mesmo tempo nunca conseguimos nos livrar dela. Cada renúncia ao gozo gera um gozo na renúncia. Cada obstáculo ao desejo gera o desejo do obstáculo. Essa inversão constitui a definição do mais gozar. Envolve o paradoxal prazer na dor, como no masoquismo, por exemplo. Então, em que consiste o mais gozar? O excesso de gozo, além do mero prazer, é gerado pela presença do próprio oposto do prazer, isto é, a dor. Portanto, o mais gozar, o mais gozo, é precisamente aquela parte da jouissance, do gozo, que resiste a ser contido pela homeostase,
pelo princípio do prazer. A pulsão de morte não é uma força de oposição à libido, mas uma lacuna constitutiva que distingue a pulsão do instinto. Uma lacuna constitutiva que distingue a pulsão do instinto. Sob esse aspecto também, Eros e Thanatos, ou seja, vida e morte, não são pulsões opostas que competem e combinam suas forças, como ocorre no masoquismo erotizado. Há apenas uma única pulsão, a libido, que luta pelo gozo e pela pulsão de morte é o espaço. E a pulsão de morte é o espaço curvo de sua estrutura formal, pois ela é que desempenha o papel de um princípio transcendental, enquanto o princípio do prazer é apenas psicológico. Por outro lado, para Lacan, o próprio objeto do desejo está cindido nele mesmo, ou seja, a questão é que o objeto do desejo é ele mesmo e, ao mesmo tempo, é outra coisa. Ele é um duplo. A questão é que, segundo Zizek, os objetos da pulsão são esses objetos privilegiados, que de algum modo são um duplo deles mesmos. Lacan se refere a isso como la doublir, ou seja, o avesso. A outra face, enfim, trata-se de uma distância segura dentro do próprio objeto. Há, porém, segundo Zizek, uma diferença entre o desejo e a pulsão. O desejo se baseia em sua falta constitutiva e a pulsão circula em torno de uma lacuna na ordem do ser. O movimento circular da pulsão obedece à estranha lógica do espaço curvo, em que a menor distância entre dois pontos não é uma reta, mas uma curva. A pulsão sabe que o caminho mais curto para atingir seu alvo é circular em volta do objeto meta. Sob essa perspectiva, o próprio objeto A, lacaniano, se sobrepõe à sua própria perda. A sua própria perda, ao surgir no próprio momento da perda, de modo que todas as suas encarnações fantasmáticas, desde os seios a vozes e olhares, que são traduzidas na pulsão do seio, na pulsão invocante, a pulsão da voz, na pulsão escópica, a pulsão do olhar. Quer dizer, temos que considerar que para Lacan, a pulsão escópica, por exemplo, não é um olhar normalizado dentro da rede simbólica. A pulsão escópica é justamente o olhar invejoso, o olhar excessivo, o olhar movido por essa pulsão, que é escópica, que não privilegia a questão do enxergar, mas privilegia a questão desse olhar cheio de expectativa, cheio de gana, cheio de inveja, cheio de desejo do outro, de forma comandada pela hubris. Hubris é um termo grego que envolve a soberba, a ganância, a arrogância, um comportamento, portanto, desnorteado de forma efusiva e intensa. E se dá nessa questão da pulsão, cuja figura central é a pulsão de morte. Mas Lacan encontra outras expressões pulsionais, como a pulsão do seio, a pulsão da voz, a pulsão do olhar, a pulsão invocante, a pulsão escópica, a invocante que é das vozes, a escópica é do olhar,
São figurações metonímicas emergidas do vazio, do nada. Assim ele continua dentro do horizonte do desejo, pois o verdadeiro objeto causa do desejo é o vazio preenchido por suas encarnações fantasmáticas. Mas, por outro lado, o objeto A também é objeto de pulsão, sendo que neste caso a relação se torna bem diferente, ou seja, embora o vínculo entre objeto e perda seja importantíssimo em ambos os casos, tanto no objeto causa do desejo como no objeto da pulsão, cabe, porém, observar que, como objeto causa do desejo, temos um objeto que originalmente está perdido, que coincide com a própria perda. Ao passo que, no caso do objeto A, como objeto da pulsão, o objeto é diretamente a própria perda, ou seja, na passagem do desejo para a pulsão, caminhamos do objeto perdido à própria perda como objeto. Assim, o estranho movimento chamado de pulsão não é impelido pela busca impossível do objeto perdido. Ele é o ímpeto de encenar diretamente a perda em si, a lacuna, o corte, a distância. Aqui, porém, há uma dupla distinção a fazer, não só entre o objeto A em sua condição fantasmática e pós-fantasmática, mas também dentro desse mesmo campo fantasmático entre objeto causa perdido do desejo e objeto perda da pulsão. Desse modo, a própria pulsão de morte não pode ser confundida com a ânsia de autoaniquilamento, com o impulso cego de autoextermínio ou com uma busca de retorno à ausência inorgânica de toda a tensão de vida. Ou seja, com base em Freud, trata-se do terrível destino de permanecer preso no ciclo repetitivo e interminável de perambular com culpa e dor. Enfim, pulsão de morte é o nome que Freud dá ao sinistro excesso de vida, a ânsia não morta, que persiste além do ciclo biológico da vida e morte, de geração e deterioração. Assim, a maior lição da psicanálise é que a vida humana nunca é só vida. Os seres humanos não estão simplesmente vivos, eles estão possuídos pela estranha pulsão de gozar a vida em excesso, apegados a um excedente que se projeta para fora e perturba o funcionamento normal das coisas. Portanto, é no desejo que o objeto positivo e parcial é o substituto metonímico do vazio da coisa impossível, pois é no desejo que a aspiração de plenitude se transfere para os objetos parciais normais da realidade. É isso que Lacan chamava de metonímia do desejo. Por outro lado, no que se refere à pulsão, cabe observar que a matriz elementar desta não é transcender todos os objetos particulares em direção ao vazio da coisa, a qual então só fica acessível em seu substituto metonímico. Mas sim, a matriz elementar da pulsão relaciona-se à nossa libido, que fica presa a um objeto particular, ficando a própria pulsão condenada a circular para sempre em torno dela. Essa leitura encontramos em Zizek, 2008, página 91, a visão em paralaxe. Em meio a tudo isso se impõe a finitude radical do sujeito. Apoiando-se em Heidegger, Zizek observa que a totalidade histórica do significado no qual somos lançados é constitutivamente sempre já frustrada por dentro pela possibilidade de sua suprema impossibilidade. A morte, o colapso da estrutura de significado e de cuidado, não é um limite externo que, como tal, permite ao Dasein, ao ser aí, totalizar seu envolvimento significativo. Ele não é o point capiton, quer dizer, um termo de Lacan, o point capiton, que é o ponto de estofamento que põe os pingos nos is na duração de uma vida.
permitindo-nos totalizar uma história de vida numa narrativa consistente e significativa. A morte é exatamente o que não pode ser incluído em nenhuma totalidade significativa. Sua facticidade traumática sem significado é uma ameaça permanente ao significado. Sua possibilidade é uma lembrança de que não existe saída ou superação sequencial para um mundo salvífico, na imanência da ontologia finita. Assim, o único sucesso verdadeiro que o Serai, o Dasein, pode ter é enfrentar heroicamente e aceitar seu fracasso final. Aqui a lógica das transições dialéticas em uma perspectiva hegeliana é diferente, pois envolve uma transubstancialização radical. É verdade que depois da negação, alienação, perda, o sujeito volta a si, mas esse sujeito não é o mesmo que a substância sofreu a alienação. Ele se constitui no próprio movimento de voltar a si. De maneira propriamente hegeliana, freudiana, lacaniana, devemos tirar uma conclusão radical. O sujeito é, como tal, o sobrevivente de sua própria morte. Ele é a casca, a crosta que sobra depois que ele é privado de sua substância. Por isso, o matema de Lacan para o sujeito é o sujeito barrado. Não é que Lacan pode pensar o surgimento de um novo sujeito que sobrevive à sua própria morte, desintegração. Ou seja, para Lacan, o sujeito como tal é um segundo sujeito, um sobrevivente formal da perda de sua substância, do noumenal, ou seja, da essência da coisa kantiana, e que Kant chamou de eu, ou isso, como coisa que pensa. O sujeito é o espaço aberto, Offenstelle, em que algo pode aparecer, mas o sujeito não pode aparecer no cenário de sua imagem de mundo, e como tal, ele mesmo torna-se uma aparência. Enfim, o sujeito assume a posição paradoxal do verdadeiro vazio. O zero se torna o um, quando entra na esfera da representação, sem jamais ter sido capaz de preencher a lacuna interna entre sua determinação, o um, e seu vazio, o zero. Então, o vazio do sujeito é uma característica sempre presente, sustentada pelo fato de que o sujeito é barrado, o que quer dizer que ele elude o que ele é enquanto objeto. Quando Zizek relembra a afirmação hegeliana de que o espírito é um crânio, um osso, na fenomenologia do espírito, na parte da frenologia, que ele fala da frenologia, ele fala que o espírito é um osso, é um crânio. Com essa afirmação, ele quer dizer que não podemos separar a mais íntima experiência física de suas dimensões transcendentais. Quando recorre ao idealismo alemão de Hegel, Kant, Schelling, Fichte e a psicanálise lacaniana, o interesse central de Zizek recai sobre certa falta e também certo excesso na ordem do ser. Ou seja, há uma loucura indecifrável que é inerente à constituição da própria subjetividade. Como tal, que Kant conceitua como sendo a dimensão do mal diabólico, e Schelling e Hegel o nomeiam respectivamente como a noite do eu, Schelling, e a noite do mundo, Hegel. O importante aí a ser resgatado é a reiterada e crescente ênfase na negatividade como trasfondo, como fundo inarredável presente em todo ser. Ou seja, esta é uma visão da subjetividade como algo que só pode vir a ser como uma passagem pela loucura, pelo seu
núcleo traumático, na tentativa permanente, mas de certo modo sempre fracassada, de impor uma integridade simbólica, a ameaça sempre presente da desintegração e negatividade. Zizek fala sobre isso no livro O Sujeito Incômodo, mas eu copiei do livro em inglês, The Ticklish Subject, de 1999, página 34 a 41. Na psicanálise, este aspecto da subjetividade deslocada está umbilicalmente atado ao conceito freudiano de pulsão de morte, que emerge como efeito desta lacuna, o furo impenetrável na ordem do ser. A autonomia radical do sujeito se constitui de modo relacional a esta fissura que ameaça incessantemente sabotar a estrutura simbólica da subjetividade. A propósito, em Freud, a categoria de pulsão de morte se refere à dimensão da subjetividade que persiste para além da mera vida biológica. Ou seja, a vida é sempre sustentada por um excesso de vida, que é a pulsão de morte. É nesse quadro de reflexão freudiana que Lacan identifica uma compulsão básica ao gozo, jouissance, como modo de tamponar o buraco, o furo da ordem do ser. A própria pulsão de morte, em sua paradoxal compulsão básica de gozar, prende-se ao exercício interminável da busca sempre fracassada de objetos de excesso, nunca alcançáveis. Lacan chama esses objetos de objetos pequenos a, referindo-se a um certo excesso que é no objeto, o próprio objeto causa do desejo. Ou seja, os objetos pequenos a existem em estado permanente de deslocamento, estão sempre em outro lugar. Mais que objetos de desejo, eles encarnam os elementos desejáveis que podem residir incidentalmente em objetos concretos, parciais, normais, sem serem esses objetos em si. Portanto, o objeto pequeno a é um objeto para sempre perdido, que não pode ser visto e cuja autenticidade não pode ser representada nem materializada na medida que é apenas um reflexo da pulsão de completar o circuito quebrado do gozo, uma tentativa de conciliar-se com o próprio desejo impossível de ser atendido. Para Zizek, a ideia de sujeito não evoca a imagem de uma identidade cartesiana unificada, que se impunha como se fosse uma espécie de centro, entidade substancial. Para o autor, o sujeito existe antes como uma dimensão permanente de resistência a excesso, em relação a todas as formas de interpelação e subjetivação. Ou seja, o sujeito é um vazio constitutivo básico que impulsiona a subjetivação, mas não pode, em última instância, ser preenchido plenamente por esta, ou seja, pelos seus conteúdos. O sujeito é faltoso, excessivo, incômodo, espinhoso, vazio, barrado ao mesmo tempo, por ser simultaneamente a falta e a sobra em todas as formas de subjetivação, não podendo encontrar um nome adequado na ordem simbólica, nem chegar a uma identidade ontológica plena. O sujeito também está atravessado pela negatividade radical da pulsão de morte. Desse modo, o sujeito tanto é o movimento de distanciamento da subjetivação, o excesso que engolfa a coerência simbólica numa noite entrópica do mundo, quanto ele é um impulso para a subjetivação como maneira de escapar desse estado incômodo. No entanto, a propensão ao excesso de resistência, à falha e à distorção negativa são os componentes que conferem um status humano ao sujeito e fincam um espinho na ordem simbólica. Ademais, é justamente o conhecimento traumático a respeito de nós
que se mascara em projeções de fracasso, que nos impede de preencher por completo o vazio do sujeito barrado em nós. Mas, ao mesmo tempo, esta própria resistência e excesso diante da subjetivação e o consequente impulso de resolver questões impossíveis concernentes à identidade, ao destino, à divindade e assim por diante, faz com que, paradoxalmente, os sujeitos estejam abertos à possibilidade de desenvolver novas formas de subjetivação. Assim, o sujeito é, simultaneamente, a condição transcendental da possibilidade e da impossibilidade de todas as formas de subjetivação contingente. Isso pode ser encontrado no livro de Glendale, na entrevista que ela faz nesse livro, Pensar o Impossível, entrevista que ela faz com Zizek nesse livro. A referência aqui é a página 12. No quadro atual do debate psicanalítico, o conceito de real tem estado no centro da dimensão do debate, juntamente com os conceitos de pulsão de morte e de mais gozar. Lacan identifica o registro do real de modo relacional e imbricado com dois outros registros básicos, o simbólico e o imaginário. E juntas, essas três dimensões constituem a estrutura triádica, borromiana de todo sujeito. O desaparecimento de um elemento dessa tríade desconfigura e desata, desintegra as demais. Elas estão, portanto, imbricadas de forma borromiana, de forma triádica, sendo que, se quisermos desmontá-las, nós perderemos tudo, porque haverá, nesse caso, uma desintegração dos três registros. O que é chamado de realidade articula-se através da significação simbólico e da padronização característica das imagens, o imaginário. O que diferencia esses dois registros, simbólico e originário, que funcionam dentro da ordem da significação, é que enquanto o primeiro é aberto, o simbólico, em princípio, é aberto em princípio, o simbólico, né? Por outro lado, o imaginário procura domesticar o simbólico, preenchendo-o em torno de certas fantasias fundamentais e impondo uma paisagem fantasmática para cada indivíduo. O real, em contraste, o real, em contraste, não pertence à ordem simbólica imaginária da significação, mas insiste sempre em reintroduzir aquilo que não pode ser incorporado. Ele insiste sempre em reintroduzir aquilo que não pode ser incorporado na ordem simbólica imaginária. A própria realidade é sempre construída como uma tentativa de estabelecer uma coerência básica contra os efeitos desintegradores do real, ou seja, do real traumático, do registro real, mas isto não passa de uma tentativa até certo ponto fracassada do impossível de escapar às incessantes e variadas manifestações do real, que emergem ameaçadoramente sob a forma de desastres naturais, traumas, ausências, perdas, tragédias, fracassos, sofrimentos de violência, fomes endêmicas, angústia e horrores. Mas há outra dimensão mais sutis do real, há outras dimensões mais sutis do real, que, segundo Zizek, não funciona simplesmente como um limite externo, bruto da significação, mas desempenha também um papel mais intangível, que funciona como ponto de fuga, ao fornecer um certo toque invisível, imanente, que dá forma e textura à própria realidade. A problemática psicanalítica concernente à identificação e sua falha
é mais pertinente do que nunca no mundo atual. É mais pertinente do que nunca no mundo atual. Essa problemática psicanalítica concernente à identificação e sua falha. Tomemos o exemplo do genoma e da ideia de que o ser humano pode ser objetivamente determinado e reduzido a uma fórmula básica, biológica, neurológica, genética. Assim, se um neurobiólogo ou um geneticista, estudioso da genética, lhe mostra uma fórmula genômica e lhe diga, isto é você, fazendo você desaparecer-se objetivamente com sua fórmula básica. Mas a questão é que, nesse encontro, não se vivencia o buraco, o furo da subjetividade no que ela tem de mais puro. Seguindo essa linha, Hegel teria ironizado a ideia do genoma, pois esse seria para ele o exemplo supremo do espírito petrificado como um crânio, um esqueleto, do espírito como mera forma estúpida e sem sentido. Isso porque na própria experiência de isso sou eu, de certo modo você se olha de fora para dentro. E, portanto, esse sonho de auto-objetivação completa também nos confronta radicalmente com seu oposto, com o lado faltoso e excessivo do sujeito, com suas lacunas e traços incômodos, espinhosos, incontornáveis. Ou, enfim, com o próprio furo da subjetividade. Então, se é que tudo que os cognitivistas dizem é verdade, quem são os cognitivistas? Os cognitivistas são aqueles que estão no campo oposto da psicanálise, porque para eles a questão da subjetividade ou do ser, entre aspas, pode ser objetivado dentro de uma forma genômica. Ou seja, essas teorias contemporâneas do cognitivismo são reducionistas, porque elas, na sua tendência, na sua paralaxe de insistir sobre a ciência neurológica, biológica e na ciência genomática do genoma humano, etc., como se ela fosse uma totalidade absoluta, ou completa, ou totalmente transparente, visível. Essa é uma visão reducionista, de acordo com Zizek. Esse neuropositivismo biológico, essa genética que tem suas variantes até na psicologia, na forma de uma linguística neurobiológica, que justamente se contrapõe àquilo que a psicanálise afirma como furos sempre presentes, como o registro do real, como o elemento traumático na realidade, como ao não todo, como a falta que sempre está presente, até nos mecanismos do desejo humano. Então, se é que tudo que os cognitivistas dizem é verdade, por que a humanidade tem se concentrado obcecadamente sobre questões existenciais, relacionados à estrutura última do universo, ao sentido da vida, ao sentido da vida, a pergunta de qual é o destino da humanidade, qual é o destino do universo, e o futuro humano nesse quadro. A propósito, o que falta, como já dizia Kant na Crítica da Razão Pura, é exatamente uma teoria de
do porquê os seres humanos estão destinados a se formularem perguntas que não podem responder. Para Zizek, isso está relacionado ao fato de que a consciência funciona como uma experiência básica da impossibilidade, ou seja, um efeito paradoxal do ser pelo não ser. Ou seja, a consciência originalmente está ligada a este momento em que há uma experiência do real traumático, de um limite impossível, e esse momento em que há algo errado. A propósito, a consciência originária é impulsionada por certa experiência de fracasso e mortalidade. E todas as dimensões metafísicas concernentes à humanidade, à autorreflexão filosófica, ao progresso humano, etc., emergem em última instância por causa dessa fissura traumática básica. Desse modo, um dos paradoxos dos cognitivistas é que eles não conseguem dar conta do status de sua própria compreensão. Outro impasse do cognitivismo é que quanto mais ele tenta explicar a consciência, tanto mais essa consciência se transforma em linguagem lacaniana em um objeto pequeno a, um objeto para sempre perdido, que é apenas o vestígio de uma falta, de um resto de interioridade. Ou seja, esse objeto significa esse sem sentido que rima com a experiência repetitiva, fracassada, movida pela pulsão de morte. Ou na linguagem do idealismo alemão, trata-se de uma negatividade absoluta referida a ela mesma. Segundo Zizek, o traço central do sujeito no idealismo alemão é a ideia dessubstanciada de sua subjetividade como uma lacuna na ordem do ser. Essa é a ideia de negatividade, assim como foi articulada por Kant e Hegel, significa filosoficamente o mesmo que a noção de pulsão de morte em Freud, que tem dignidade filosófica, pois não é uma categoria biológica. Então, terminamos essa aula com... teria mais algumas... eu teria mais umas páginas, mas são 10 páginas, eu acho que fica excessivo. Deixo isso para a próxima aula. Esse texto, quer dizer, esse texto tem mais 20 páginas, mas são outros pontos que vão ser destacados na próxima aula. Agradeço pela paciência em ouvir nesse vídeo a minha explanação. Espero que tenha aproveitado desejosamente, de modo positivo, essas informações. Estamos abertos na próxima aula, que é terça-feira, para questões, para dúvidas e críticas e explanações em relação ao conteúdo deste vídeo. Muito bom dia, até terça-feira.